Deus, oportunidade abençoada mais. Vamos estar em pé. Com o Hélio vai passar aqui no lugar do serviço. Isso, Simone, nossa culto de oração. O Hélio vai estar orando por todos nós. Vamos dando sequência ao nosso. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Altíssimo, Deus Soberano. Mais uma vez, Pai, estamos aqui reunidos na Tua casa para exaltar e glorificar o Teu santo nome. Te agradecemos, meu Deus, mais uma vez por uma semana abençoada que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor tem nos guardado, nos protegido, Senhor. Obrigado, meu Deus, por cada irmão que aqui se chegou, Senhor. Que eles venham, Pai, sentir a Tua presença nessa noite. Pai, que nós possamos sair daqui, Pai, nessa noite renovado, transformado, Pai. Cheio da Tua presença, Pai. Pai, que a Tua palavra, Pai, ela venha falar conosco nessa noite. E que ela possa, Pai, transformar, Pai, o nosso coração, o nosso pensamento. Aleluia. Pai, porque só a Tua palavra, Pai, ela é o nosso sustento, o nosso alimento diário, Pai, que nós permanece, Pai, com a força da fé e do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai amado, Pai querido, abençoa os louvores dessa noite. A direção desse culto, Pai, a mensagem final, Senhor. Guarda o Teu servo, Pai, ilumina ele, Senhor. E que ele venha falar, Pai, aquilo que a igreja precisa. Aquilo que nós precisamos ouvir, Pai, e sentir nessa noite, Pai. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Cante com alegria. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra. Glória a Deus. Faltou fôlego na terra. E as estrelas, diz a letra do louvor, né? Nós não somos cantores, mas louvamos a Deus. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, nós vamos ouvir um bom dia, sabe? Louvar a Deus por da nossa arte cristã, pois eu creio que já o presidente também já pode cantar o segundo louvor, e assim vamos dando sequência, esse culto de adoração ao nome do Senhor. Depois vamos ouvir as irmãs, também os irmãos, falando, louvando o Senhor e falando a palavra. Deus abençoe. Cumprimento os irmãos e as irmãs do Pai do Senhor. Mais um dia, né, irmãos, que Deus nos concede chegar na casa dele para adorar e bendizer o seu santo nome. Convido os irmãos para cantar o número 250 da nossa arte cristã. Noiva de Jesus, apronta-te. A Cristo unida está minha alma, pois nele eu tenho meu belo sustento, me enche de do céu e vem da alma.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino 244 da harpa. Louvai a Jesus. Louvai a Jesus, amoroso, na cruz os pecados levou, pelos encher santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que creio no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão. Povo cativo e medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que creio no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, nosso guia, no mundo de tribulação. E não tem temor quem confia em Deus, mais real proteção. Ao meu Senhor, que creio no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Ele é Senhor, Ele é. A cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que creio no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Sim, da nossa arca cristã, que foi cantada para nós adorar o Senhor, cultuar o Senhor. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Romanos, meus irmãos. Livro de Romanos, capítulo 6. Os irmãos aí vão achando. E hoje nós chegamos aqui um pouco mais perto, descendo embaixo, para ficar mais perto aqui dos irmãos. Depois também queremos estar falando algo sobre a palavra de Deus. E por isso estamos aqui, então, vamos falar um pouco sobre o batismo depois. E não é só para os irmãos que querem descer as águas do batismo, para todos nós. E vamos ler Romanos capítulo 6, versículo 1, meu irmão. Vamos ler essa palavra de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 1. Todos acharam? Glória a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 1. O título, o tema: Mortos para o pecado e vivos em Cristo. Glória a Deus.
Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça, para que a graça aumente? É uma pergunta. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Tem alguma outra tradução que diz em novidade de vida. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Bom, eu vou repetir esse último versículo aqui, versículo 8, do capítulo 6. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus. Querido Deus, mais uma vez te exaltamos, te glorificamos, te damos graça por cada pessoa que está aqui. O Senhor conhece cada um em particular, o Senhor conhece a necessidade de todos. Querido Deus, em nome de Jesus, o seu Filho, quero te pedir a sua misericórdia, a sua bênção, a sua presença, a sua vitória sobre esta igreja, esta obra, e todos que estão aqui e aqueles que ainda vão estar. Fala através do teu bom Espírito, através da sua palavra. Nós cremos e oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, adorando a Deus, dando toda a liberdade para o Senhor Jesus. Nós alegramos e alegram também por verdadeiros irmãos, amigos, também alguns visitantes, nos dão a honra, todos são importantes. Você sabe que no reino de Deus, na igreja, a igreja verdadeira, não tem um mais importante que o outro, pode ter mais responsabilidade, mais, isso sim, mas nenhum é mais importante que o outro, mais especial. Jesus é o nosso rei, a nossa estrela, o nosso salvador, aquele que morreu, e nós lemos a Bíblia, que morreu e ressuscitou para comprar uma igreja, que é eu e você, por isso estamos aqui, por isso temos todo o mesmo valor. Deus abençoe os irmãos, o Cristiano, que está vindo na casa do Senhor, qualquer hora ele vai se lembrar de novo, né? Ele está voltando para a igreja, mas serve Deus também, que está veio com a graça, ele vai novamente entrar nas fileiras. Eu sou Cristiano, então, está dando a honra, seja bem-vindo. Felipe também, que não pode estar conosco, nossa alegria. O José, que hoje à tarde estivemos na casa dele. O Dr. Ramon lá, que quem não conhece, o José, que também está vindo na casa do Senhor. E lá no interior, aí tivemos hoje, ele já veio junto conosco. Deus abençoe então o irmão José. Vamos para esse lado direito aqui. A Deus ajuda aí, eu não sei o nome dos irmãos aqui. A Lisiane é só vizinha aqui, era só vizinha da igreja. Ah, bom, nós já conheci ela, claro, pertinho aqui, esses dias depois estou visitando também a irmã que está adorante, mas a alegria está conosco, a honra, pertinho, como já falamos ali, além de vizinhos, vizinhos, vieram para ouvir também a palavra de Deus, ouvindo no nosso meio, e nós nos alegramos de estar conosco aqui. Os demais estão da casa, ali se vier da casa, está frequentando aí, nós todos, a igreja, todos os irmãos,
são bem-vindos em nome de Jesus. Vamos estar em pé para nós salvar o indivíduo, aqueles que podem estar em pé, vamos estar saudando indivíduos. E depois vamos levantar a nossa mão, saudar o indivíduo, e você poder saudar o vizinho do banco que está do lado aí, dar um abraço, diga que bom que você veio. E eu creio que o Moisés é possível sentar algo, hein? Puxa aí a Moisés, que é cantora, eu não. Todos vamos cantar junto para Jesus e vamos adorar o Senhor após a saudação de bem-vindo. Vamos levantar nossa mão, então vamos dizer: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Deus te ama e eu te amo, e assim podemos dizer. Não importa a igreja quem tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, vai me amando, meu irmão será. Amém, Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, exaltamos o mestre, aleluia. Glória a Deus. Volte a sentar adorando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos na casa do Senhor. A igreja nos foi feita para nós congregar, para nós reunir as nossas forças. Às vezes você pode estar cansado, cansada, lutando, lutada e sentindo um vazio no coração. Que esse vazio só é enchido, só é preenchido com a presença do Espírito Santo, com o nosso Salvador. Então, por isso que essas paredes aqui foram levantadas, uma maneira de dizer, a igreja somos nós, esse templo aqui, a casa que foi levantada, para nós congregarmos, ouvirmos a palavra de Deus, recebermos a oração, e daí enfrentarmos depois mais uma semana, enfrentar mais um dia, com a nossa vida, o coração cheio das coisas de Deus, para nós ter força para servir a Jesus nesses dias difíceis que a Bíblia diz, dias maus, mas se nós buscarmos a Deus, Jesus é conosco. Amém, irmão? Deus abençoe os irmãos. Quem vai cantar em primeira mão aqui após o sino da harpa? Quem que está alegre? Diz a Bíblia que se alguém está alegre, cante. Tem alguém alegre aí, meus irmãos? Glória a Deus, irmãs. Alice, tem um louvor? Se é possível, Alice. E após a irmã Ana, louva ao Senhor Jesus também, se tem louvor. E com esses dois louvores ainda vamos adorando a Deus, louvando o Senhor Jesus. Fique na presença de Deus. Deus vai continuar falando conosco nessa noite. Deus maravilhoso. Saúde mais uma vez, irmãos, com a paz do Senhor, amém?
nessa noite, nesse dia. Fiz uma oração, faz dias que nós não saímos juntos, eu e a Ana. Nós vamos louvar o conceito do Senhor por isso, que Ele está conquistando a existência da vida. O nascimento é o início de uma carreira tão curta. A infância é o jardim, onde se funda. A juventude é uma roda que está pra desabrochar na existência da vida. Essa você é esquecida, pois logo já estará. Logo chegou a velhice, chega também a canseira. O corpo já é negrinho, de lutar a vida inteira. Tudo é pura vaidade, o que na vida ganhou. O tempo vai voando, e a flor da vida chegando. No esquecimento ficou. Só se aproveita a vida, vivida para o Senhor. Pois quando a flor aqui seca, no céu está em vigor. Passada aqui para a glória, nascendo lindo jardim. O jardineiro é Cristo, que quebra a renascida, que nunca mais terá fim. Amém. Adorando ao Senhor, os louvores, diz a Bíblia, que Deus habita entre os louvores. Não é assim que diz a palavra de Deus, meus irmãos? Deus habita entre os louvores, e uma coisa que nós gostamos e precisamos conservar, meus irmãos, é nós ouvir louvores, não somente na casa de Deus, mas na nossa casa também. Quando estamos trabalhando, quando é possível, às vezes ouvir um rádio, ouvir um CD, hoje no caso não, sempre um pendrive ou algo assim, ou até mesmo no celular. Nós ouvimos louvor, quando nós ouvimos um louvor, seja onde for, o louvor nos aproxima de Deus, e também, é claro, a palavra de Deus. Então é um dos motivos que hoje muitas pessoas eles estão vazios. Eu creio, queira Deus que não seja nenhum de nós, mas as pessoas não ouvem coisas de Deus, mas nós vamos ouvir as coisas de Deus. Quando nós ouvimos as coisas de Deus, nós nos aproximamos de Deus e a nossa fé é aumentada. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ao giro, passa aqui, vamos ao giro, faz mais oração, meu. Faz mais oração. Depois nós vamos estar falando algo aqui da palavra de Deus, sobre o batismo, a responsabilidade do batismo, o porquê batismo, o que é batismo, tudo claro, aquilo que o Espírito Santo deve nós falar aqui nessa noite, porque, como já falamos, tem alguns irmãos que são candidatos, e mesmo os que já desceram, já foram batizados, essa palavra é para nós também, é válido, não é? Não, é válido para nós também, para todos nós. Manda o giro, passa aqui, manda o giro, ora conosco. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Agradecemos a Deus em primeiro lugar nesta noite, esse privilégio glorioso de estar na presença de um Senhor que é maravilhoso, né? Por isso estamos aqui, né? A palavra como leu, maravilha de Deus é para nós. E o Romanos 8, primeiro diz assim que
Portanto, nenhuma conversão para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ai, que nós possamos andar em Espírito nessa última hora. Que Deus instalou no tempo para mim e para você, a chegar a Deus em primeiro lugar, porque Ele ainda tem promessa com a nossa vida. Ainda a porta da graça está aberta. E nós precisamos aproximar desse Senhor que não dorme, esse Senhor que nessa noite contempla a sua igreja nesse lugar. Aleluia! E Ele tem projeto marcado na nossa vida nessa noite. É somente nós falar com Ele, né? Aleluia! A Bíblia diz que aquele que pede recebe, e o que busca encontra. Amado Deus e querido Pai que está no céu, nas suas mãos estamos, ó Pai, nessa noite, te louvando, te adorando e glorificando o teu nome, porque tu mereces, Senhor, toda a honra, toda a glória e toda a nossa adoração, Senhor. E nesta noite esperamos em ti, colocamos nossa vida nas tuas mãos, esperamos o Senhor realize obras de maravilha. Aleluia, porque tu és dono da tua noiva, e tu és, Senhor, que pode fazer milagre, pode fazer maravilha. Possa, Senhor, fazer de cada um vencedor nessa batalha, que não é nossa, mas é do Senhor, porque o Senhor tem chamado, mas se for para adorar o Senhor, estamos nesse lugar, esperamos vitória das tuas mãos. Aleluia, porque somente a ti operando os teus milagres, quem você pedir, o agir do Senhor na nossa vida nesse lugar. Ó Deus, abençoa, Pai, continuação, a graça, da força, a sabedoria daquele que eu pregar a tua palavra, que seja pelo teu Espírito Santo, para mais, Pai, que seja bem-vindo do Senhor, e a tua noiva saia alimentada pelo teu nome maravilhoso, Jesus. Amém. Amém. Pode sentar-nos adorando a Deus. Estamos na casa de Deus, no melhor lugar que o ser humano pode estar. É quando nós estamos na casa de Deus, na presença de Deus. Nós vamos falar então sobre hoje um pouco do Pai junto de Deus. Claro, edificado da palavra de Deus, amparado na palavra de Deus, que deve ser, não pode ser diferente, sobre o batismo. O que é batismo? Da onde saiu essa palavra? Da onde saiu João Batista? Nós vamos falar de João Batista, que diz a Bíblia que ele cresceu. Aonde que João Batista cresceu? No que pode nos ajudar, a gente sabe aonde ele cresceu? Nos desertos, às vezes não sabe. João Batista cresceu nos desertos e o nome dele era João, mas foi chamado de João Batista porque ele batizava. Aonde que João Batista batizava? No Rio Jordão. Por que ele batizava no Rio Jordão? Precisa ser no Rio Jordão para ser válido? Não. Por que ele batizava no Rio Jordão? Porque era o rio próximo que eles tinham ali. Até hoje é o rio que vai de norte a sul, praticamente, entre Israel atualmente e Jordânia. Um rio que começa lá no Monte Hermon e vai parar termina no Mar Morto, e ali no Mar Morto ele termina. Era um rio que eles tinham ali, e era por isso que João Batista diz a Bíblia que ele batizava no Rio Jordão. Da onde surgiu a palavra batismo? O que significa batismo? Se você pesquisar, é uma palavra grega. A palavra batismo é imergir, submergir. É a mesma coisa que colocar, vou fazer um exemplo, colocar esse óculos dentro de um copo de água, dentro de um vaso de água, largar, ele vai lá, foi imerso. O batismo, a palavra verdadeira, a palavra correta de batismo é imersão, imergir, é sepultar, afundar toda a pessoa dentro da água. Essa é a palavra batismo, a palavra bíblica, a palavra correta de batismo. Nós vimos, não sei se você viu uma gravura por aí, que os artistas fazem. Os artistas têm o direito de fazer, cada um tem o direito de pensar de uma maneira, mas biblicamente falando, nós vimos que os artistas, temos que falar biblicamente, e agora estamos falando que os artistas falam. Os artistas, eu já vi Jesus, um desenho, Jesus no rio lá,
e alguém que pegava um copinho, um copo, virava na cabeça de Jesus, assim, é um desenho, uma figura. Não sei se você já viu assim, alguém do lado ali, que seria João Batista, com um copo, aí virando na cabeça, assim, não, isso é só invenção do artista, isso nunca aconteceu, nunca, porque batismo, já falando, batismo é imersão, sepultamento. Como é que foi o batismo de Jesus? E tantos outros, como é que foi o teu batismo? Você que já se batizou, como foi? Na água, em que lugar? Não importa, na água. Como foi o nosso batismo? Afundado a pessoa. Por que isso? Nós lemos aqui, sepultados com ele no batismo, quer dizer, mortos. O batismo é sinal de um reconhecimento, que nós reconhecemos a palavra de Deus, reconhecemos que somos pecadores. Agora nós precisamos de um Salvador, e assim como Jesus foi batizado e tantos outros mais, agora nós somos batizados porque nós cremos em Jesus. Até aqui tudo certo, tudo entendido, não tem problema, não tem dúvida nenhuma, creio que não. Bom Hélio, é assim, né, irmão? Decidiu deixar ser batizado, poderá ter mais alguns filhos, alguns irmãos também, eu creio. Depois, na sequência, nós vamos conversar bem certinho, mas eu creio que poderá ter mais adolescentes, que vão estar sendo batizados, meus irmãos. E filho de crente, então filho de crente é crentinho. Eu digo assim, não, a palavra é mesmo. Filho de crente é crente, automaticamente ele fica crente? Não. Se você ler lá no primeiro livro da Bíblia, qual é o primeiro livro da Bíblia aí, meu irmão? Gênesis. Já está falando que é o livro do começo. É o livro do Gênesis, fala que Adão e Eva foram colocados no paraíso. Essa semana eu estava lendo a Bíblia. Eu tinha lido outras vezes, eu estava estudando um pouco a palavra de Deus, quando Deus falou para Adão e Eva, colocou no jardim. A Bíblia diz que era um lugar que a presença de Deus estava todos os dias ali. Porém, tinha umas ordens, tinha uns requisitos. Podem comer de todas as frutas das árvores, não podem tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Algumas pessoas acham que quando Adão e Eva pecaram, é porque eles mantiveram relação sexual. Se você tem isso na cabeça, tira da cabeça. Quando eles manteram relação sexual, então eles pecaram. Não. Isso é uma invenção também, que algumas pessoas inventaram. Não. O sexo dentro do matrimônio, fala coisa dessa hoje, sim, irmão. Todo mundo fala, às vezes fala até mal, inclusive, porque nós vamos falar pela Bíblia. Às vezes fala uma coisa, a palavra sexo foi criada por Deus. O sexo dentro do matrimônio é sagrado, abençoado, até porque diz a Bíblia em Gênesis que Deus disse para Adão e Eva: frutificai e multiplicai-vos, e eu vou abençoar vocês. Como que vai ser multiplicado? Como que vai nascer filho? Como é que vai nascer filho da cegonha? Nem as crianças hoje não aceitam mais isso. Antigamente, as crianças estavam acreditando. Como que vai nascer filho? O sexo, Deus criou dentro do casamento, é abençoado, é sagrado, é divino. Então, não foi com isso que eles pecaram. Também não foi uma maçã. Tem algumas pessoas que dizem, eu vi uma gravura também no livro, a Eva pegando uma maçã bem bonita, bem vermelhinha, aquela maçã mais. Não foi maçã. Isso é uma invenção dos artistas também. Não sei quem que inventou a primeira vez isso aí. Não! Foi o fruto do conhecimento do bem e do mal. Era algo que estava. Não era para eles tocarem, para eles permanecerem na inocência. O que aconteceu? O inimigo da nossa alma, diz a Bíblia que Satanás se incorporou na serpente, e a Bíblia diz que ele chegou para tentar. Quem que ele tentou primeiro? A Eva, e depois enganou. A Bíblia diz que ele enganou a Eva e enganou Adão também. Por isso diz a Bíblia que entrou pecado na terra, e diz a palavra de Deus também que por causa disso todos os homens estão debaixo do pecado. Não, eu não matei, não roubei, então eu sou uma pessoa boazinha, um cara bem, mas sou um cara joinha, bacana, nunca fiz mal para ninguém, nunca briguei com o vizinho. Que bom, parabéns, continue assim. Mas isso não salva. Eu sou uma pessoa que paga minhas contas, continua assim, precisa. Ainda nós não vamos conseguir pagar as contas, mas isso também não salva. Eu dou umas esmolinhas lá para o orfanato, ajudo, faço bastante ações, boas obras. Continue assim, bênção pura, mas só isso não salva. Senão não precisaria Jesus ir morrer na cruz do Calvário e ressuscitar. Glória a Deus. Continue fazendo boas obras, é de Deus, boas obras é bíblico. Até inclusive a igreja tem aqui campanha do quilo que a gente diz, oferta
oferta missionária, e devemos fazer isso aí, mas isso é um fruto de um salvo, não é para simplesmente ser salvo por umas obras. O que aconteceu então? Diz a Bíblia que Adão e Eva foram expulsos do jardim, perderam a inocência, entrou a maldade no mundo, e nós descobrimos na Bíblia, meus irmãos, o primeiro homicídio, depois que a maldade, eles saíram da inocência. Diz a Bíblia que Adão conheceu a Eva. Quando a Bíblia diz conheceu, quer dizer, eles tiveram, foram dormir juntos, tiveram relação sexual. Adão teve um filho com Eva. Qual foi o primeiro filho? Aí essa não é lembrando? Caim. E o segundo filho? Abel. E também filhas, meu irmão. A Bíblia não diz ali filhas, mas filhas também. Você não sabe que aquela vez Adão vivia, e tantos outros viviam muitos anos, 700 anos, 900 anos, aí não tinha entrado assim que começou a queda do ser humano, as pessoas tinham vigor, então gerava muitos filhos, muitas filhas. E daí então nasceu Caim, depois nasceu Abel, e diz a Bíblia que Abel e Caim, eles foram oferecer um sacrifício, uma oferta ao Senhor. Nós encontramos na Bíblia uma primeira oferta. Você já leu na Bíblia? Quantos já leram na Bíblia? Levanta a mão. Já leram na Bíblia que a Bíblia diz que Abel ele foi oferecer para o Senhor algumas ovelhas. Abel foi um pastor de ovelha, uma das primeiras profissões, pastor de ovelha. Hoje seria o criador de ovelha. Uma das mais antigas profissões, pastor de ovelha e criador de animais e plantador, lavrador. A Bíblia diz que Caim ele foi lavrador da terra, começou a plantar cevada, a cevada, um dos alimentos muito antigos que a Bíblia diz, linhaça, linho e tantos outros mais. Começou a ser lavrador da terra, e diz a Bíblia que Deus abençoou eles, que eles chegaram um dia e eles disseram assim: não, eu vou ter que oferecer alguma coisa para o Senhor. Quem pediu? Ninguém, meus irmãos. Algum pastor pediu, não tinha pastor naquela época. Alguma igreja pediu: você tem que trazer uma ovelha aqui, você tem que trazer uns quilos de trigo. Alguém pediu? Não, ninguém pediu. Foi eles, do coração deles, que eles sentiram por Deus ter abençoado eles com a colheita, com as ovelhas. Eles foram, diz a Bíblia, que fizeram um altar e foram oferecer para Deus. Ali nós vimos, meus, a primeira oferta. Glória a Deus. O sinal que o ser humano, Deus abençoa, Deus quer nos abençoar, o desejo de Deus é nos abençoar, mas nós também temos que ser gratos a Deus, reconhecermos aquilo que Deus nos alcançou e sermos agradecidos, ser gratos a Deus, e também devolvermos, oferecermos alguma coisa para Deus. Nós vimos hoje pessoas que eles querem só receber de Deus, e é bom, claro que nós temos que receber de Deus, mas existem pessoas que eles querem só receber, como o Mar Morto, o Rio Jordão está neles, ali termina tudo ali, morre tudo ali. Se cair algum peixe, ele morre, é sal. E então tem pessoas que eles querem as coisas de Deus, mas eles não querem oferecer nada para Deus. Mas eu creio, tenho certeza que aqui nessa noite tem pessoas que querem oferecer para Deus. Quantos querem oferecer para Deus? O teu glória a Deus, o teu aleluia. Não é feio você dizer graças a Deus, amém, aleluia. Oferecer alguma bênção, devolver alguma coisa que Deus deu para você, e Deus recompensa muitas vezes mais, meu irmão. Glória a Deus. Como falando, então Abel foi oferecer algum cordeiro, e Caim foi oferecer o trigo, outras plantas. E diz a Bíblia, meus irmãos, que Deus recebeu a oferta de Abel. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Diz a Bíblia que Deus recebeu a oferta de Abel, e foi visível. Por que foi visível? Porque Caim viu que a oferta dele Deus não tinha recebido. O que aconteceu, meus irmãos? O que aconteceu? Diz a Bíblia que Caim caiu o semblante dele, irou-se contra o seu irmão, ficou com ciúme, inveja do seu irmão,
e aí tentou tirar a vida do seu irmão. Aí começou a maldade. Por quê? Porque já lá Adão e Eva, eles já perderam, nós não estamos saindo do assunto aqui, eles perderam a inocência e começaram então a serem pecadores. Aí o primeiro homicídio, diz a Bíblia, uma coisa que me chama a atenção, eu estava lendo, como eu falei ontem, estava lendo, e diz a Bíblia que Caim disse assim para Abel: Abel, vamos lá no campo, não é? Leia a Bíblia em casa, por favor. Tem um momento diário para ler a Bíblia. Agora não vai dar tempo disso. Se ler ali rápido, mano, não vai dar tempo agora, mas tem um hábito para ler a Bíblia diariamente. Você que consegue ler, você vai ver que Abel ele disse para Caim, perdão, eu errei aqui, né? Caim disse para Abel, não? Caim disse para Abel: vamos lá no campo, vamos lá dar uma passeada, demonstrar lá a minha exportação. O que era isso? Ele não queria mostrar uma coisa boa para Abel, ele tinha premeditado tirar a vida de Abel. Então o que é isso? Um pecado premeditado, algo pensado, algo que ele disse: como é que eu vou fazer para matar o meu irmão? Não foi um acidente assim, de uma ira assim que apareceu de repente, estava bem, estava bom, vou matar. Não, foi algo que ele começou a patinar, ele começou a pensar como é que podia fazer. Deus abençoou meu irmão ali, recebeu oferta, a minha ele não recebeu. Como é que eu vou fazer para matar o meu irmão? Tem que dar um jeito. E daí ele começou a pensar, ele disse: meu irmão, vamos lá no campo, vou te mostrar lá a minha ações que eu tenho lá, quer dizer, mentindo para o seu irmão, com má intenção para o seu irmão. E a Bíblia diz que ele chegou lá e atentou contra a vida de Abel, e houve o primeiro homicídio, e o sangue foi derramado na terra. Glória a Deus. E aí começou, irmão. Se você ler lá no capítulo 6 de Gênesis, lá na tua casa, você que já leu, você vai lembrar, no capítulo 6 de Gênesis vai dizer que a maldade da terra naquela época tomou conta, que Deus achou só uma família, irmãos e irmã, achou só uma família. Como é que era o nome da família do homem? Como é que era? Noé. Diz a Bíblia que a maldade do ser humano era só lá continuamente, quer dizer, começou com Caim, com Adão e Eva, com Caim, aí começou a maldade, começou a prostituição, diz a Bíblia que os homens pegavam mulheres, do que dava, diz a Bíblia, meus irmãos. Eu creio que você já leu isso aí, os homens pegavam o que dava, era assim, meu irmão. Essa aqui é missa, que pegavam 3, 4, diz a Bíblia claramente que os homens começaram a pegar as mulheres e começou a virar uma coisa que Deus chegou ao ponto que a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito esse humano. Glória, já pensou uma coisa dessa, meu irmão? Já vamos voltar para voltar para o batismo aí. Chegou a situação que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano, e daí ele viu que o coração de Noé era diferente, e Deus então deu um livramento para Noé e a sua família, que você não sabe. Então ele começou, depois do dilúvio, após o dilúvio, quando a arca sentou na terra de novo, diz a Bíblia que os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, eles começaram a multiplicar de novo, começaram a ter filhos, e a terra começou a crescer de novo, começou a aumentar, e começou a crescer, e novamente, irmão, começou o pecado novamente. Diz a Bíblia que Noé tomou um vinhozinho, meus irmãos. Diz a Bíblia, eu creio que você já leu na Bíblia. Quem já leu na Bíblia? Que Noé tomou um vinhozinho, meu irmão. Ele tomou, já cantou vinho ali, tomou e já ficou um pouco meio tontinho e já se despiu. Estou mentindo ou está na Bíblia isso aí? Então ele já ficou meio alegrezinho, já achou que de repente tinha que ficar um pouco mais à vontade, e já começou então, isso até não é piada, meus irmãos, e começou a ficar mais à vontade, porque tinha já colocado alguma coisa, e diz a Bíblia, meus irmãos, que aí já começou o problema de novo. Cã foi amaldiçoado por isso, que viu o seu pai nu, e assim por diante, e começou o pecado de novo, até o ponto, meus irmãos. Agora vamos passar lá já para o final do Antigo Testamento e pular lá já para o Novo, dá um salto não sei quantos mil anos, para resumir, senão nós vamos ter a meia-noite e não é o objetivo. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é isso? Por que
Jesus teve que vir, diz a Bíblia que Jesus ele estava com Deus. Jesus estava com Deus. Ele teve que vir de uma virgem. Por que ele teve que vir de uma virgem? Porque ele tinha que ser gerado sem pecado, viver sem pecado, morrer sem pecado, para salvar todos aqueles que nele crescem. Glória a Deus. E daí, por que iniciou o batismo? Então, da onde que veio o batismo? Diz a Bíblia que antes do nascimento de Jesus, ele foi, Deus programou o nascimento de Jesus. Diz a Bíblia que Deus enviou um anjo para avisar a Maria. E João Batista, a mesma coisa. Deus enviou um anjo para avisar a Isabel, que era mãe de João Batista, que a Isabel ia ter um filho, ia ser um homem muito, um profeta de Deus, e ele ia ser o preparador, o que vinha antes de Jesus para preparar o caminho do Senhor. E aproximadamente 6 meses antes do nascimento de Jesus, nasceu então João, o pai Zacarias. Está escrito em Lucas, que está capítulo 1, 2 ali. O pai João, a mãe Isabel, o pai Zacarias e a mãe Isabel, e o filho João. Aí o que aconteceu com João? Não diz a Bíblia que Deus escolheu ele. Deus disse para a mãe, ainda quando João estava no ventre da mãe, ainda Isabel, Deus disse para a mãe: este filho vai ser especial, esse filho não vai beber vinho, esse filho vai ser uma pessoa escolhida, porque ele tem um trabalho especial para Deus. Está na Bíblia. Eu vejo que você já leu a Bíblia. O que falta hoje, meus irmãos, é muitas vezes nós meditar mais na palavra, eu e tu junto. Diz a Bíblia, meus irmãos, que Deus disse, o anjo, através de Deus falando, que era para a Isabel criar aquele filho com todo o zelo, com todo o respeito, com todo o temor a Deus, porque ele ia ser o antecessor do nascimento de Jesus. Amém. Não era para tocar em coisas contaminadas, não era para pecar, era para ser uma pessoa em retidão, e não era para, como eu já falei, beber bebida alcoólica. E diz a Bíblia então que João Batista, após a sua adolescência, nós temos aqui adolescentes, nós temos aqui alguns jovens, após a adolescência de João Batista, quando ele já ficou independente da sua mãe, que já não precisava a mãe preparar mais um pratinho de comida. Diz a Bíblia que João Batista ele foi para os desertos. Deus enviou João Batista para os desertos. Para que para os desertos? Por que isso? Por que uma coisa dessa? Onde é que se viu um coitadinho, um rapaz, um adolescente, um jovem ir lá para os desertos, passar fome, passar sede, comer mal, dormir mal? Por quê? Porque lá no deserto Deus estava preparando João Batista. Estão entendendo, meus irmãos? Glória a Deus. Lá no deserto, Deus estava preparando João Batista, até que chegou a hora de João Batista voltar para o povo, voltar para a cidade. E diz a Bíblia que ele começou a pregar o batismo do arrependimento. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Diz a Bíblia que João Batista, ele começou a pregar e dizer assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Por que arrepender? Mateus capítulo 3, versículo 1, se eu não estou equivocado. Os irmãos nos ajudem aí, só para nós confirmar quando nós citamos, mas só para não deixar dúvida, eu creio que seja. Nos ajudem para eu não ter que folhear a Bíblia aí. Ver se é Mateus capítulo 3, versículo 1, que apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. É assim, não fechou? É isso aí. Só para não deixar dúvida, a gente cita aí, Mateus capítulo 3, versículo 1, apareceu João Batista pregando o batismo do arrependimento. E qual era a pregação dele? Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Por que arrepender, irmão? Por que arrepender? Olha, eu podia pensar assim: não, então João Batista tinha que escolher só o assaltante, escolheu o traficante, certo? Que ela tinha muito traficante, mas escolher só os mauzão, só os bem ruizão. E daí João Batista dizia: vem cá, vocês bem ruizão aí, vocês que são bem. Não, diz a Bíblia que João Batista fez o convite para todos aqueles que quisessem se arrepender. Por que tinha que se
arrepender todos, porque lá em Adão e Eva, o pecado ele abrangeu a toda a humanidade, e por isso então que chegou o Evangelho. O que é Evangelho? Boas novas, boas notícias. Qual é a boa notícia? Jesus ele veio para tirar-nos da condenação do pecado. E de que maneira que nós saímos da condenação do pecado? João Batista ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E daí ele estava no rio e ele disse: todos aqueles que crerem na mensagem desçam ao rio. E diz a Bíblia que João Batista começou a batizar no Rio Jordão. Nós tivemos alguns lugares do Rio Jordão, existem 2 lugares do Rio Jordão que atualmente acontece o batismo. Tem um lugar que é um local bem pertinho do Mar da Galileia, que as pessoas vão, onde todo mundo vão ser batizados lá no Rio Jordão. Nós falamos aqui nesse rio aqui tem o mesmo valor. Não é o rio mas é a obediência. Então João Batista ele começou a batizar. Diz a Bíblia que Jesus também, os seus discípulos, em João capítulo, vamos achar aqui, João, glória a Deus, vamos achar aqui, só para não deixar dúvida, João capítulo, glória a Deus, eu creio que seja o capítulo 4, João capítulo 4, versículo 1, você pode ler ali. Esse eu quis escolher ali para os irmãos que tem a Bíblia, ou se não tem a Bíblia, escutar. João capítulo 4, versículo 1, olha o que diz aqui, ó. Ora, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Então, Jesus, ele também batizava, quer dizer, ordenava os outros, não era ele que entrava na água, mas os seus discípulos, os seus seguidores, eles também batizavam, não era só João Batista. João Batista foi o que começou, mas depois os discípulos de João Batista, eles começaram junto com Jesus, aqueles que criam, aqueles que estavam crendo no Evangelho, eles começaram a ser batizados. Como é que era o batismo? Imersão total na água. Como é que é o batismo ainda hoje? Da mesma maneira. Então, aí Jesus depois, após a ressurreição, Jesus ele deu uma ordem, Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Alguém lembra para nós ali, só confere, mas eu creio que é esse Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16 e 15. Eu creio que seja, confere para nós e nos dê um ok aí, se alguém achou já. Glória a Deus, é isso aí. Marcos, segundo Evangelho, capítulo 16, versículo 15. O que acontece ali, meus irmãos? É uma ordenança de Jesus. Jesus ele não disse assim, ó, ide por todo mundo, falando com os discípulos, falando com a nós, de hoje, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Se as pessoas quiserem ser, quem crê, quem não crê, quiser ser batizado, não quiser ser batizado, dá tudo na mesma coisa, vai ser salvo igual. Foi assim que Jesus falou, meus irmãos. A igreja Assembleia de Deus que fala isso? Não, também. É outra igreja, igreja batista, outra igreja, tem outra igreja também que prega o Evangelho. É a igreja que fala, não, Jesus, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, quer dizer, o Evangelho é o arrependimento, perdão. Quem crer e for batizado será salvo. Então, o primeiro passo para ser batizado, assim que os irmãos vão ser, os irmãos já foram, alguns irmãos, a maioria aqui. O primeiro passo para nós ser batizado, crer na palavra de Deus, crer no Evangelho. O segundo passo, não mais importante, se arrepender dos seus pecados. Nem que não matou ninguém igual, não. Eu nasci em pecado, não que quando é pequenininho seja um pecador, mas a natureza pecaminosa, quer dizer, já nasce debaixo da maldição do pecado. Então, mesmo que seja filho de crente, mesmo que seja filho de pastor, pode ser filho seja quem for, nasceu na igreja, nasceu dentro da igreja, não muda nada. Precisamos, todos nós precisamos crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo, reconhecer que somos pecadores. Quer dizer, sem Jesus nós não podemos
alcançar a salvação. E diz a Bíblia, Jesus disse: quem crer e for batizado será. Glória a Deus. Por que Jesus não disse: quem crer, quiser ser, já falamos antes, vamos repetir, quiser ser batizado, seja, quiser não seja, vai ser salvo? Não. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Então, senão a mais, não é mais, portanto, todos os mandamentos, mas uma das ordenanças muito importantes, que é o início da caminhada, é a ordenança do batismo. É uma ordenança. Vamos fazer um exemplo: o casamento, casa se quiser, crente, que aceitou Jesus. A Bíblia diz que se não pode ser contente, case. É para viver em fornicação, então casa. Mas não é obrigado a casar. Tem gente que escolhe viver sozinho, no celibato, se não estou equivocado, viver sozinho. Não é obrigado a casar. É bom casar, mas não é obrigado. Agora o batismo não é se eu quero, se eu não quero, se eu achar plano, se eu não achar bom. Para ser salvo, tem que crer, arrepender-se, reconhecer que é pecador. Não é com esmolinha que nós vamos ganhar salvação. Reconhecer que é pecador e ser batizado. O que é batismo? Sepultamento. Nós lemos no início ali, assim como Cristo morreu, foi sepultado. O crente, quando ele é batizado, ele morre com Cristo, quer dizer, agora é uma nova criatura, e ele vive então agora em novidade de vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá para adorar a Deus, dá para continuar adorando a Deus. Novidade de vida. Isso aqui é só Jesus que pode fazer, meus irmãos. Transformar. Alguém diz assim, não, mas será que é verdade isso? Será que não é? Eu tenho certeza que é. Por que eu tenho certeza? Onde é que tirou certeza? Eu tenho certeza, sabe por quê? Porque eu e muitas pessoas aqui são testemunha pessoal daquilo que Jesus faz e a palavra de Deus faz. Não, mas será que a Bíblia é verdade? Não, nós somos testemunha e nós temos convicção que a Bíblia é a palavra de Deus. Glória a Deus. É o primeiro passo, não é um dos primeiros passos, crer que a Bíblia é a palavra revelada de Deus. Sabe o que acontece hoje, irmão? Sabe o que acontece hoje? Não vamos sair fora do assunto batismo, faz parte. Sabe o que acontece hoje, meus irmãos? Existem muitas pessoas que o diabo, será que o diabo existe, meus irmãos? Claro que existe. Jesus lutou com o diabo. Será que Jesus é mentir quando diz a Bíblia? Será que a Bíblia é mentir quando diz a Bíblia que após o batismo, aí tem um assunto importante, após o batismo, diz a Bíblia que Jesus foi levado para os desertos. Jesus foi levado pelo Espírito Santo, não foi o diabo que levou. Jesus foi para os desertos para ser tentado pelo diabo. Quer dizer, Deus permitiu que Jesus fosse para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, será que o diabo existe? Claro que sim. O que é o diabo? Inimigo de Deus e do homem. E ele quer levar muitas vidas junto com ele. Para onde que o diabo vai? Diz a Bíblia que ele vai ser lançado no lago do fogo. Aonde que ele está hoje? Não sei se você já ouviu pessoas dizendo assim, heresia, coisa que não tem base bíblica, as pessoas inventam, acham bonito. Você já ouviu alguém dizendo assim, está amarrado? O diabo não está amarrado. A Bíblia diz que o diabo está solto. Nunca vê essa historinha aí, ou acha bonito, quando tem um problema assim, está amarrado. Não. O diabo está solto, a Bíblia diz que ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. De que maneira que nós vamos escapar dele, irmão? Está com medo? Não é para assustar. De que maneira que nós vamos escapar dele? Tendo Jesus e o Espírito Santo na nossa vida, e ele não pode conosco. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus provou, meu, lá no deserto. Vou falar um pouco mais longe aqui. Jesus provou lá no deserto que Jesus, ele foi vitorioso e ele venceu Satanás quando ele disse, vai-te Satanás. Amém. Você notou, não, que Jesus não disse, está amarrado Satanás? Alguém diz, não, mas eu já vi muito falar, mas é heresia, não interessa se você já viu 200 falar, porque tem muita coisa que vai passando. O diabo, nós não amarramos diabo nenhum, não tem, nem Jesus. A Bíblia diz que o diabo tem a hora certa dele ser lançada junto com a besta, o falso profeta, onde? No lago de fogo. Mas por enquanto
enquanto, por enquanto ele está aí, dividindo família, preparando fornicação, preparando cilada, ou suicídio, homicídio, tantas outras coisas a mais, vício, tudo. Ele está aí pegando as pessoas, levando para o inferno, aqueles que morrem sem Cristo, sem se arrepender. Mas Jesus, nessa noite, a palavra de Deus está dizendo para nós: quem crer e for batizado será salvo. Glória a Deus. Quem crer e for batizado será salvo. O que é ser salvo, que a Bíblia diz, meu irmão? Que Jesus falou, a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Salvo do quê, meu irmão? Do acidente, do enchente? Salvo do quê? Salvo da condenação do inferno. Quando a Bíblia diz salvo, é alguém que foi tirado, é alguém que estava condenado, estava com a cédula, diz a Bíblia, o seu nome estava apagado, não estava no livro da vida, não estava salvo, não tinha certeza de salvação. Quando ele reconheceu que é pecador, reconheceu Jesus como Senhor, Jesus unicamente, não meia dúzia, Jesus como Senhor e Salvador, não somente Salvador, mas Senhor também, que manda nele, manda na igreja. Amém. Quando a pessoa reconhece Jesus como Salvador, deixa ser cumprir com a palavra de Deus, o diabo já não tem poder mais no crente. Amém. Que palavra boa. Então está querendo dizer que agora vai ter uma vida caminhando em roda. Não, eu não falei isso aí, nem a Bíblia fala. Então agora desceu as águas do batismo, entrou nas fileiras, vai caminhar nas roças direto. Mas não, diz a Bíblia que Jesus, após ser batizado, ele foi, já falando, vou repetir, para os desertos, para ser tentado pelo diabo. E aqui Deus tem uma mensagem para nós. Ontem eu estava orando, e é o dever nosso, que o crente ele gosta de falar com Jesus, ele deve gostar de falar com Jesus. Eu estava pensando ontem, orando, pensando, lendo a Bíblia, e pensando, o crente, meus irmãos, o cristão, que crê na Bíblia, ele é tentado também. Vai dizer que não agora. Alguém vai ter a coragem de dizer, não, eu sou um cara assim, nunca sou tentado, sou um cara que direto assim, só com Jesus direto. Não, alguém vai ter uma audácia de fazer uma coisa dessa? Diz a Bíblia que Jesus foi tentado pelo diabo. Paulo foi tentado pelo diabo. Paulo era povo de Deus, uma pessoa séria de Deus. Jesus não é Salvador nesse lado. Tantos outros homens de Deus. O cristão, ele é tentado por Satanás. O que é isso? O diabo, ele tenta-nos, ele oferece alguma coisa. Ele também às vezes coloca um desânimo, quem sabe no fim da casa de Deus. Ele coloca uma dúvida na palavra. Eu estava falando de pessoa que começa a duvidar da Bíblia. Será que é? Será que não é? Não estava junto? Começa então, são tentações do diabo para duvidar das promessas de Deus, duvidar das coisas. O diabo ele tenta, mesmo nós crentes, mesmo sendo sido batizado, mesmo obreiro, mesmo filho de oração, o diabo ele tenta. Agora, aí está a grande diferença. Se estivermos perto de Deus, se o Espírito Santo estiver na nossa vida, nós somos tentados, mas nós não podemos ceder à tentação. Estão entendendo? Não estão entendendo? O Evangelho de Jesus Cristo é coisa maravilhosa. Nós somos tentados. Quando saímos ali fora, dentro da casa de Deus, aqui é coisa mais fácil que tem. Nós sempre temos, é mais fácil, não é que seja tanto fácil, mas é bem mais fácil aqui, rodeados de banco. Agora que nós vamos sair amanhã ali fora, nós poderemos ser tentados a nós sermos iguais àqueles que não têm Jesus no coração. Não é verdade, meus irmãos? Estou falando uma coisa, nós somos tentados a negar a Jesus, a negar a paz, somos tentados a, quem sabe, a cobiçar. Fala, como é que fala uma coisa dessa? Isso não, a Bíblia diz que nós somos tentados, os nossos olhos, mesmo que nós aceitamos Jesus, mesmo que descemos água batida, os nossos olhos, eles podem olhar uma coisa e pode até vir um pensamento, mas daí o crente ele está com Jesus, ele está buscando a Deus, por isso que ele busca a Deus, ele lê a Bíblia, ele busca a Deus. Quando a tentação vem, ele logo pensa, não, isso aqui não é de Deus, ou vai dizer que não é assim, meus irmãos, vai dizer que foi direto, vai dizer que tu está vendo Deus direto, aí enxerga anjo direto. Não, nós somos tentados ali fora,
somos tentados. Não é que nós somos Deus, nós somos tentados. Mas como Jesus diz na Bíblia, que ele venceu a Satanás com o quê? Com a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Com o que Jesus venceu a Satanás, irmão? Com a palavra de Deus. Quando Jesus disse, está escrito. Ele venceu, e se ele venceu, meus irmãos, nós também, se Jesus nos dando exemplo, ele venceu a Satanás pela palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos, o dever do crente é orar, é buscar a Deus. Isso não é uma doutrina da igreja somente. O pastor lá, não sei quantos anos atrás, inventou essa de oração. Não, se nós não estivermos perto de Deus, sabe o que acontece? Por isso que tem pessoas que eles não conseguem. Se nós não estivermos renunciando a nós mesmos, não estivermos perto de Deus, o diabo ele lança as setas inflamadas. Está isso na Bíblia, não está? A Bíblia diz que o diabo e os demônios, principado, potestades, quer dizer, principado, o diabo e os seus secretários, milhares, eles lançam a seta. Agora, se nós estivermos vigiando, em primeiro lugar, se estivermos buscando a Deus, se lá por um tanto dia nós fizermos um jejum, glória a Deus. Se tem coisa, aceite isso como uma palavra de Deus. Se tem coisa que faz o crente ser vitorioso sobre as tentações do diabo, ou não estamos livres, não, somos sujeitos às tentações do diabo. Mas se tem coisa que faz o crente ser vitorioso, e não com as nossas forças, é nós fazer uma consagração, consagrar umas horas para Deus, deixar tudo. A consagração está dizendo isso aí, é uma separação. Se tem coisa que faz o crente ficar mais revestido, que ele não fica covarde, ele não fica sujeito à influência mundana, influência de fora, mas ele fica mais fortalecido. Se tem coisa, é o jejum, a consagração. Ele se aproxima de Deus, se esvazia das coisas do mundo e enche o coração das coisas de Deus. Glória a Deus, dá para adorar a Deus, dá para glorificar a Deus. Outra coisa, irmãos, que enche o crente das coisas de Deus e afasta as tentações do adversário, é a palavra de Deus. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus. Glória a Deus. De que maneira que nós vamos vencer? Então, só sendo batizado, não, o batismo é uma ordenança, é uma ordem, uma ordenança de Deus. Mas além disso, nós continuar tendo a nossa vida na presença de Deus, em comunhão com Deus. Vai ter dias de tentação, de prova, vai ter dias que nós vamos lutar, sim. E para concluir, eu quero ler aqui em Romanos. Tinha dado uma falhada no nosso TV que nós voltamos embora. Romanos capítulo 5, para concluirmos aqui. E daí logo estaremos orando. Chamar alguns obreiros para orar aqui. Vamos estar orando pelas pessoas. Mesmo crente, mesmo salvo por Jesus, todos que aquele crente em Jesus Cristo, ele tem só vida boa ou ele passa por dificuldade? Vamos ver aqui, Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1, acharam? Tendo sido, pois, justificados pela fé. Eu vou repetir essa parte aqui. Tendo sido, pois, justificados pela fé. O que é justificado? É tornar justo. Trazer uma pessoa que era pecador, agora ele é justo. Quer dizer, a condenação do pecado já não faz parte da sua vida. É justificado. É a mesma coisa que um juiz absolver um réu. Vamos continuar. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Quer dizer, o cristão verdadeiro, ele tem paz com Deus, ele não é inimigo mais, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, não é por outro. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça,
na qual agora estamos firmes. De que maneira que nós estamos? Firmes. E nos gloriamos. Olha aqui vem agora a parte que nós às vezes, sabe, tem pessoas que não gostam. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3, essa parte aqui. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. Tem alguma tradução que fala diferente aí, que nos ajuda e nos fala conosco aí. A experiência, a perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. O que a Bíblia diz aqui, meu irmão? Ainda falando do assunto do cristão, mesmo batizado, mesmo cristão, ele luta, ele sofre, claro que sim. Por que nós passamos tribulação às vezes? Por que você passa por tribulações? Será que Deus não poderia ser diferente? Por que nós passamos tribulações? Porque essas tribulações, elas vão nos aperfeiçoar. Elas vão nos aperfeiçoar. Elas vão trabalhar no nosso caráter. Vai trabalhar na nossa vida. Quando nós passamos a tribulação, qualquer, já está dizendo que a tribulação é algo difícil, uma prova, uma calúnia, quem sabe alguém da família nos desanimando. Só citando aqui, não é o meu caso. Cada um sofre de uma maneira. Quem sabe você não tem ajuda da família, você sofre com doença, você é tentado lá no teu emprego, qualquer coisa, uma adversidade, uma inimizade, uma tribulação, uma perseguição, seja dos de dentro, seja dos de fora. Essa tribulação, se nós ficarmos firmes, diz a Bíblia, ela vai trazer para nós, ela vai trazer vai trazer a perseverança. E aí que é o assunto do batismo também. Batismo, ordenança bíblica, também perseverança. Todos que são batizados, Deus espera que nós perseverem na tribulação também. Existem pessoas que dizem assim, não sei se você já ouviu falar, pessoas que dizem assim, não, eu vou sair da igreja, ou não estou mais na igreja, porque lá na igreja tem pessoa triste, tem pessoa aquilo, tem pessoa falsa, tem pessoa não sei o quê. E eu fico pensando assim, ninguém sai do emprego se tem alguém falso, se tem alguém que, sei lá o que for, só estamos dizendo, ninguém sai do colégio. No colégio é tudo santinho, no colégio, tudo santinho, ela voa assim, é assim, é verdade ou não? Tudo voa, anjo. Como é que não sai do colégio, ninguém sai, porque tem lá alguém, não. Na igreja a mesma coisa. Um dos segredos espirituais para nós nunca cair é sempre, nunca tirar os olhos de Jesus. Amém. Seja adolescente, nós temos aqui jovens, mais criativos, teimosos, mais da terceira idade. O segredo para nós não cairmos na nossa fé, não desanimarmos de servir a Jesus, nós nunca podemos tirar os nossos olhos de Jesus. Se os nossos olhos estiverem olhando para Jesus, Jesus nunca vai nos decepcionar. Amém, amém, meu irmão? É isso que a Bíblia diz, que o amor de Deus, ele não traz confusão, foi o que nós lemos ali. Ele não traz, não nos decepciona nessa tradução aqui. O amor de Deus não nos decepciona, quer dizer, se os nossos olhos espirituais, não somente isso aqui, os nossos olhos estiverem em Jesus, eu vou ver o que Jesus fez por mim, eu vou olhar para a vida de Jesus. Embora nós temos a responsabilidade também de ser exemplo, mas eu vou olhar para Jesus. Eu não quero saber se o outro está escandalizando, é ele que vai prestar conta. Não apoiamos, claro que não, mas o meu olho, nossos olhos espirituais está em Jesus, porque é Jesus que fez a libertação da nossa vida. Glória a Deus. Mesmo passando em tribulação, passando em angústia, daí essa tribulação ela vai nos trazer experiência. Primeiro a perseverança e depois a experiência. Eu
creio que muitas irmãs aqui que tem mais anos de fé, certeza, irmãos também, mesmo com poucos anos de fé, já tem experiência, já pode contar, tem aqui, agora esses dias até a Manaíra e tantos outros, a Manaíra está lá, e tantos outros, seguidamente eles comentam, seja no culto, seja nas casas, eles comentam de alguma vitória que Deus deu para ele ou para ela, que foi na oração, foi fazer uma campanha de jejum, uma campanha de oração, foi buscar Deus, e Deus deu vitória. Quer dizer, isso aqui, a tribulação fez nos aproximar de Deus, e essa tribulação, ela vai servir de experiência e de perseverança. Glória a Deus. Então, irmão, um dos segredos, o segredo é nunca tirar os olhos de Jesus. Amém. Você coloca em pé, vamos estar orando, vamos orar a Deus, não queremos passar muito horário, ainda estamos dentro do horário, mas eu não gosto de passar muito, embora o nosso culto não pode ser corrido, nosso culto é para Deus, nós ainda vamos orar, tem mais 10 minutinhos aí, vamos orar, tem os avisos, o nosso culto é para Deus, não deve ser corrido, mas também como amanhã é segunda-feira, não queremos passar muito do horário, mas como nós estávamos falando, nós precisamos nos aproximarmos de Deus. Aqueles que vão ser batizados, e você que já é batizado também, quem sabe você que não está na comunhão da igreja, que já foi batizado, tem pessoas que já foram batizados, o que nós vamos fazer, irmão? Olhar para Jesus, não tirar o nosso olhar de Jesus e colocar a palavra de Deus no nosso coração. Outro dia, na terça, eu creio que na terça e no próximo outro dia, vamos falar sobre algumas responsabilidades do cristão na sua vida, mas vamos deixar para outro dia, senão vai muito tarde. Então, nós vamos se aproximar de Jesus e para nós orarmos, quando nós estamos enfrentando alguma dificuldade, alguma luta interior, alguma coisa que só Deus sabe, só Deus e eu, só Deus e você sabe. O que nós vamos fazer, irmão? Contar para Deus. Diz a Bíblia, lançai as vossas ansiedades para Deus. E outra coisa que nós vamos fazer, meus irmãos, presta atenção, nós já vamos orar. Outra coisa que nós vamos fazer como igreja, nós estamos aqui a igreja, como igreja, isso aqui é muito importante, presta atenção. Se você está lutando, sim, nós vamos ali para ir no banheiro, né? Tá, pode tranquilo. Se você está lutando, e às vezes está lutando sozinha ou sozinho, você deve pedir ajuda. Para uma pessoa. É bom pedir, não é ser obrigatório, pedir ajuda para uma pessoa espiritual. As irmãs pedem ajuda para uma irmã, os irmãos também, o casal. Não quer dizer que seja só nós, um obreiro, uma irmã de oração. Nós devemos confiarmos quando nós estamos passando alguma dificuldade, nós devemos, diz a Bíblia, contar as nossas necessidades aos domésticos da fé. Então, às vezes você está passando uma dificuldade sozinho ou sozinha, você escolhe uma pessoa espiritual, você escolhe uma pessoa espiritual que não vai colocar na outro lugar e não vai sair falando nas esquinas, porque isso não é pessoa espiritual. Saindo contando aos quatro ventos, isso é pessoa carnal, não interessa quem. Você vai pedir para uma pessoa espiritual, que você vê que é espiritual, você vai pedir ajuda. A igreja é para isso, pedir ajuda. Eu estou lutando nessa área, não estou vencendo nessa área aqui, tenho uma dificuldade aqui, assim assado, estou sendo tentado assim assado, me ajude em oração. Aí você vai contar para uma pessoa espiritual. Claro que tem. Você vai contar para um irmão espiritual, ele vai te ajudar em oração e ele não vai sair contando a igreja de Jesus Cristo. Eu preciso falar isso porque Deus colocou no meu coração quando eu estava lá na minha casa ainda. A igreja de Jesus Cristo, quando há um problema, uma dificuldade no nosso meio, porque a igreja é ser humano, quando há uma dificuldade no nosso meio, nós não podemos sair, não somos assim, nem podemos ser, e nem vamos ser. Nós não podemos, o assunto da igreja, aquilo que é na igreja, nós devemos levar em oração e nos ajudarmos uns aos outros. Amém, meu irmão? O assunto, se o irmão contava uma coisa para mim, ou eu contava uma coisa para o irmão, pedindo ajuda, pedindo oração, de maneira nenhuma nós podemos sair falando para A ou para B, porque a igreja é uma coisa fechada, é aquilo que foi comprado por Jesus Cristo, e é Ele, somente Ele, que nos dá a vitória. Amém, meus irmãos? Então,
a falar isso. Quando você ouvir alguma coisa, quando alguém te falar alguma coisa, guarde para ti, leve a Deus a oração e ajude aquele que está lutando. Amém, irmão? Vamos ajudar. Quantos precisam de oração? Se alguém desejar passar mais aqui na frente, nós vamos deixar a oportunidade. É lógico que não é obrigatório, mas é bom se você passar à frente. Nós vamos orar, é claro, nós vamos invocar a Deus que faz a obra de Jesus Cristo, a glória para Jesus. Alguém querendo passar mais à frente, mais aqui, irmãos, todos os irmãos da igreja, do Senhor Jesus, que sempre estão ajudando na casa do Senhor. Quando às vezes a gente fala uma coisa, fala, não dando certo para mim, mas vai servir para outro. Vamos na palavra de Deus, ela nos ensina, nos ajuda, e é para mim também, para a minha pessoa também, todos nós é a palavra de Deus. Vamos orar um para os outros também, para você não dar partido. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer orar? Passa aí. Não está me enxergando, estou vendo. O cara está orando por nós, vamos estar orando junto, vamos orar com os irmãos ali também. Obrigado para a igreja na paz do Senhor, amém? Vamos orar a Deus nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, é diante da tua presença, Senhor, que eu estou levando a tua igreja que está aqui, ó Pai, reunida, Senhor, pedindo a tua graça, a tua misericórdia. Venha neste momento, Deus, tocar com as tuas mãos de poder, as tuas mãos de milagre. Alabachão de curva, alabandarabachaya, aonde já tem pessoas aqui, meu Pai, que estão pedindo um milagre da parte do Senhor. Vai entrando nesta vida, Pai, nesta alma, e vai operando milagre, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai. Na área da saúde, Deus vai fazendo uma grande obra de libertação, porque eu já profetizo a libertação, a cura em nome de Jesus sobre esta vida aqui nessa noite. Ó Deus e amado Pai, também repreendo todas as obras do inimigo, do diabo, e toda força ao contrário e fraqueza espiritual nessa noite. Tu venha renovar-se crente no teu Espírito Santo, ó Pai, que quem sabe esteja batido, fracassado nesta noite. O Senhor não chamou nenhum de nós para ficar fracassado, até mesmo caído, a Deus, ou derrotado pelo inimigo, pelo diabo. Aí nessa noite Deus vai fortalecendo, vai dando vitória. Arrabando o vassouro e bico, arrabaxando, arrabacai. Passa, fica com a unção, ó Deus, em nome de Jesus nessa noite. E toca com o teu poder agora. Toca com o teu poder em nome de Jesus, ó Pai. Ai, calamandai, suribicô, guardamanaia. Se porventura também alguém que está pedindo dons espirituais, meu Deus, alcança os dons espirituais do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Se porventura também alguém aqui nessa noite que está fazendo algum conserto com o Senhor, meu Pai, venha, Senhor, atender o conserto desta alma, desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é o único que perdoa e que liberta. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós cremos agora. Toda mão da suquetena daia sai de povo a labachaia. Ó Deus, se porventura alguém aqui nessa noite que esteja fazendo propósito com o Senhor, propósito novo, Deus, venha nessa noite renovar-se de propósito de encontrar com esta alma, com esta vida, em nome de Jesus, meu Pai, e venha fazendo uma grande obra. Ó Deus, se alguém aqui
Senhor, tu é todo poderoso para fazer esta obra. Eu profetizo a libertação lá dentro dessa casa e desse lar em nome de Jesus, e começa a trazer as almas vivas para este lugar para te adorar. Ó Deus, se porventura aqui, Pai, alguém que tinha um pensamento, Jesus, ao contrário desta obra, começa a mudar agora esse pensamento, porque o Senhor me revela e que eu te opera a presbitério agora, Senhor, em nome de Jesus, e começa a avivar a tua obra em nosso meio. Assim nós te pedimos e te agradecemos agora, em nome de Jesus. Amém. Terça-feira nós ficamos para você continuar sentindo, então, tá bom? Glória a Deus. Vamos levantar nossa mão então, vamos dizer: com Cristo somos mais do que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Está sentindo algo da parte de Deus, né? Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos saudar a paz do Senhor. Amém.